Hoje a gente entra ao vivo para fazer uma coisa diferente, para fazer uma avaliação da face de uma paciente cisgênero, né? Fazer uma avaliação e mostrar as principais características de uma face feminina e comparar essa face feminina com a masculina. A gente tem que sempre lembrar que a gente divide a face em 3/3, né? Esses 3/3 eles são proporcionais entre si, então a gente costuma dividir a face no terço superior, o terço médio e o terço inferior. E o objetivo de qualquer procedimento cirúrgico ou procedimento estético, o objetivo é equilibrar esses 3/3 faciais. É você dar uma proporção facial para esse paciente. Como eu disse, independente se é uma cirurgia ou se é um procedimento estético, né? Quando a gente fala especificamente sobre o paciente transgênero, existem algumas alterações que são muito firmes, muito fortes no paciente masculino, que diferem bastante do paciente feminino. Então, se a gente não endereçar, se a gente não abordar diretamente essas características, certamente a gente não consegue fazer uma boa feminização facial. Então eu lembro mais uma vez que a feminização facial, ela não é uma cirurgia plástica convencional. A feminização facial, ela é uma cirurgia esquelética. Ela pode ser também uma cirurgia de embelezamento. Você pode fazer uma feminização facial com lifting facial, com uma lipoaspiração, mas a feminização facial real é aquela feminização que você vai mexer no esqueleto facial, que você vai mexer, que você vai lixar o crânio, que você vai lixar a mandíbula, que você vai lixar o ângulo da mandíbula e você vai adicionar outros procedimentos. Então, para ficar mais didático, hoje eu trouxe aqui a Bruna, que é a nossa assistente aqui na CAT de Blumenau. Pode vir aqui, Bruna. É uma paciente um pouco feia, então ela não serve muito como referência. Vamos ver se a gente consegue posicionar a Bruna. Acho que se chegar um pouquinho mais para frente, Bruna, isso, acho que fica fácil deles visualizarem. Se eu tiver com a voz um pouquinho distante, por favor, alguém me mande uma mensagem, só para a gente conseguir se posicionar, tá? Então, assim, olha, quando a gente avalia uma face, como eu falei para vocês, a gente tem que medir os 3/3, terço superior, terço médio e terço inferior da face. Deixa eu só passar um pouquinho, deixa eu pegar meu paquinho daqui para onde que eu acabei esquecendo de pegar. Tá baixo. Vou passar de novo na sua frente. Agora, tá? Tá um pouco baixa, né? Então vou tentar falar um pouco mais alto. Tenta se posicionar um pouquinho mais para mim assim. Vou passar de novo para pegar aqui o seu celular. Eu consigo ter uma ideia Aumenta o um volume. pouco melhor. Perfeito. Então a gente divide a face em 3/3, tá? Terço superior, terço médio e o terço inferior da face. E a gente tenta equilibrar esses 3/3 em altura. Se você olhar a Bruna, eu vou colocar um paquímetro aqui, olha. Você vai ver que basicamente existe uma proporção facial. Você vê que basicamente ela tem os 3/3 faciais muito bem proporcionais, tá? Quando a gente avalia uma paciente cis e uma paciente trans, a principal característica que define um gênero, o principal ponto onde qualquer pessoa vai olhar e vai ter a percepção se é uma paciente transgênero ou se é uma paciente cisgênero, é essa região aqui. Primeiro, a altura da testa. Você nota que existe uma altura que vai desse ponto até mais ou menos esse ponto aqui. Então, essa altura, num paciente masculino, é uma altura que se dá em torno de 7 centímetros, 8 centímetros mais ou menos. Numa paciente cisgênero, ela se dá em torno de 6 centímetros mais ou menos. Nada impede que uma paciente cisgênero tenha a testa um pouquinho mais elevada. É o caso da Bruna.
Se você observar, a inserção do cabelo da Bruna é um pouquinho mais alto. Mas isso não deixa a Bruna, em nenhuma hipótese, com uma aparência masculina. Por que ela não deixa com uma aparência masculina? Porque a região da testa e a região da sobrancelha e orbital, ela é uma região lisa. Então isso é muito importante. Então você pode ter mulheres cisgêneros com uma testa alta, sem problema nenhum. Agora, o que você não pode ter é uma mulher cisgênero com uma testa que tenha uma característica de elevação nessa região. Observe, eu vou colocar a Bruna de lado um pouquinho, para vocês observarem, fica um pouquinho de lado para mim, para vocês observarem como existe uma continuidade da testa dela bem suave. Observe que não existe uma protuberância na testa da Bruna, apesar da testa da Bruna ser alta. Então, testa alta, meninas, não é sinal de masculinidade. Pode virar de frente de novo, Bruno? Isso que é o mais importante. Algumas meninas fazem avanço capilar e querem uma testa muito pequena. E um avanço capilar, ele se dá em média 2 centímetros, 2,5 centímetros. E algumas pacientes ainda continuam com uma testa alta. Volto a dizer, testa alta também é feminino, tá? Então isso é importante que todas vocês saibam. O que nós fazemos numa paciente transgênero? Nós fazemos um corte ou dentro da linha do cabelo, dessa forma, para quando nós queremos diminuir a altura da testa. Se a altura da testa já é boa, já é uma altura aceitável, o que eu faço? Baixa um pouquinho o queixo, Bruna, mais um pouquinho. O que eu faço? Eu vou fazer a minha incisão dentro do cabelo. Então eu evito a linha de transição, uma cicatriz nessa região. Que às vezes, por mais bem feita que seja essa linha, ela pode ficar evidente em algumas pacientes. E no futuro pode ser que haja necessidade de se fazer um transplante capilar para fazer isso aqui, olha, para corrigir um pouquinho essa linha do cabelo. Em outras pacientes, essa linha fica muito suave e quase não se percebe essa cicatriz. Mas eu volto a falar, se a testa está boa, fazemos um corte dentro da linha do cabelo. Isso é importante que vocês saibam. Vamos retificar um pouquinho o rostinho assim agora. Ótimo. Um outro ponto, uma outra característica muito importante na paciente transgênero é a região da órbita, ou a região orbitária, ou região orbital. No paciente transgênero, essa região ela é mais fechada. O osso orbital, que é esse osso aqui, olha, esse osso orbital, ele é muito mais forte no paciente transgênero. Então, se você fizer somente um desgaste dessa região e você não trabalhar a região da órbita, você não terá um bom resultado. Então, o que nós temos que fazer numa paciente transgênero? Eu tenho que lixar ou fazer uma osteoplastia, que é o termo médico correto, e também fazer uma osteoplastia nessa região aqui. Tirar esse osso para deixar um olhar igual ao da Bruna, para deixar um olhar mais aberto, para deixar um olhar mais expressivo, mais feminino. Então, sempre com a frontoplastia, há necessidade de se fazer frontoplastia com orbitoplastia, tá? Um outro ponto é a posição da sobrancelha. Observe a Bruna, nós vamos dividir a sobrancelha da Bruna em 3 partes. Cauda da sobrancelha, corpo da sobrancelha e cabeça da sobrancelha. Então você observa que a cauda ela é sempre um pouquinho mais elevada do que a cabeça da sobrancelha. E ela é mais arqueada. No paciente transgênero, a sobrancelha ela tem uma tendência a ser mais assim, olha. Ela é mais retificada, ela é mais reta. Então nós precisamos na cirurgia
fazer um levantamento dessa sobrancelha. Aí vem uma parte muito polêmica. Por quê? Porque a gente não consegue exatamente precisar a posição dessa sobrancelha. A gente sempre faz uma sobrecorreção. Sempre eleva a sobrancelha mais do que o normal, para que ela vá caindo com o passar das semanas, tá? Um outro ponto importante. Aonde existe osso no paciente transgênero, vai ter uma sobra de pele. Sempre vai ter. Em qualquer paciente vai haver necessidade de a paciente conviver com um pouco de sobra de pele. Quanto mais osso tiver essa paciente transgênero, quanto mais forte for o rosto dessa paciente transgênero, mais pele vai sobrar nessa região. O que nós recomendamos como médico? Que você espere um período entre 12 e 24 meses. Então, até 2 anos para essa pele aqui se remodelar. Para essa pele grudar no novo osso que foi esculpido. Em alguns casos, há necessidade de você fazer um novo levantamento da sobrancelha ou às vezes algumas gotinhas de botox para manter essa sobrancelha um pouquinho mais elevada. Tá? Então isso é importante que vocês saibam. Algumas pacientes vão se beneficiar com o transplante capilar. Então o que nós podemos fazer? Fazemos um avanço de couro cabeludo e depois fazemos o transplante de cabelo na área que ainda falta. Vamos pensar que eu conseguisse trazer a testa da Bruna mais ou menos até aqui, com o meu avanço. O restante eu poderia preencher com transplante capilar. Tá? Então esse é um outro planejamento. Ou nós fazemos mais um avanço ou um transplante capilar. Um ponto muito importante que eu tenho que deixar claro para vocês. A cirurgia de avanço da linha capilar, a cirurgia de avanço de couro cabeludo, ela não muda o formato do cabelo. Se a paciente tem entradas, ela vai permanecer com as entradas. Eu vou somente trazer o cabelo para frente, mas a entrada vai permanecer. No futuro, nós temos que planejar um fechamento da entrada com transplante capilar. Vira um pouquinho só para mim, Bruna. Ó, essa região aqui, numa paciente transgênero, ela vai ter que ser preenchida com transplante capilar, tá? Mas existem muitas mulheres cisgêneros que têm entradas sem comprometer a feminilidade, sem comprometer a beleza. Olha a Bruna, vira um pouquinho para mim assim, Bruna. A Bruna tem uma linha capilar mais alta, ela tem um pouquinho de recessão, o cabelinho dela é um pouquinho mais fininho nessa região, mas é uma menina linda. Isso não compromete em nada a beleza dela. É uma característica dessa paciente. Então, mais um ponto que eu devo chamar a atenção. Nem todas as pacientes precisam de transplante capilar. Muitas pacientes, somente com um penteado, com um jogo no cabelo, ela consegue tampar a sua entrada discreta sem grandes problemas. Agora, se a entrada ela é muito grande, vale a pena a gente pensar numa técnica de transplante capilar. Tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Então, vamos descer um pouquinho mais agora. Falamos bastante de testa, que é a parte mais importante numa feminização facial. Vamos descer um pouquinho agora para a região do terço médio facial, que é a região da maçã dos rostos. A maçã do rosto. Vira um pouquinho de lado para mim. O que dá jovialidade a uma face é o volume que essa face tem. O principal sinal de envelhecimento não é ruga. O principal sinal de envelhecimento é perda de volume facial. Isso é importante que vocês saibam. Uma face bem volumizada, além de se parecer mais feminina, ela também se parece mais jovial. Observe a Bruna como ela tem o zigoma muito bem desenhado, muito bem delimitado. Algumas pacientes não têm
Dá um passinho de lado para mim, que eu fico mais para poder ver se eu consigo entrar um pouquinho assim. Algumas pacientes não têm essa projeção de zigoma. Algumas pacientes têm isso aqui mais reto. O que nós fazemos? Ou com preenchedor à base de ácido hialurônico, ou com a própria gordura, nós colocamos nessa região e damos mais volume para essa área aqui. Agora vem a pergunta, doutor, esse enxerto de gordura, ele é para sempre? Não. Esse ácido hialurônico é para sempre? Também não. Essas técnicas são técnicas que não são definitivas. Você vai perder um pouquinho do volume da gordura, você vai perder um pouquinho do volume do ácido hialurônico. O interessante é que você sempre, como qualquer outra mulher, de tempos em tempos, um ano e meio, que você coloque, faça retoques com ácido hialurônico. Não existe nada que seja definitivo e que seja natural. Vamos colocar uma prótese. A prótese ela é cercada de complicações. A gente não pode descartar as complicações que uma prótese traz, como infecção, extrusão. Vamos colocar silicone. Não preciso nem dizer para vocês a quantidade de complicações que nós temos com silicones injetáveis. Então, na minha mão, a melhor técnica continua sendo ainda ácido hialurônico e gordura. E, em algumas pacientes, a gente chama de técnica híbrida. A gente associa tanto a gordura com o ácido hialurônico. Então, eu faço uma gordura hoje, daqui 6 meses eu avalio a paciente, se a paciente estiver insatisfeita, eu faço um pouquinho mais de ácido hialurônico no próprio consultório. Tá? Terço médio, baixando agora para o terço inferior. Observe a Bruna, como o rosto dela é muito bem contornado. Observe como o ângulo da Bruna é muito bem definido. Então aqui eu vou tentar desmistificar para vocês um outro ponto. Muitas pacientes transgêneros querem se livrar disso aqui, achando que isso aqui é sinal de masculinidade. E não é. Olha, mais uma vez eu falo, a Bruna, um rosto lindo e muito bem definido o ângulo da mandíbula. Então esse ângulo da mandíbula, ele traz jovialidade. A gente consegue definir muito bem na Bruna o que é pescoço e o que é mandíbula. Linha de pescoço e linha de mandíbula. Isso é que traz jovialidade, isso é que traz beleza. É importante que vocês, na escolha do seu cirurgião, que você defina muito bem com ele a necessidade de remover esse ângulo, a não ser aqueles pacientes ou aquelas pacientes transgêneros que possuem uma mandíbula muito masculina, muito forte, que no conjunto, somado a outras características, deixam ela muito masculina. Então isso a gente tem que pensar bastante. A técnica da minha escolha para aquelas pacientes que têm o ângulo da mandíbula muito forte, por dentro da boca eu entro com uma serra, uma pequena serra, e removo esse ângulo da mandíbula. Para outras pacientes, eu venho só lixando. Eu pego uma broca e lixo para só abaixar o volume, sem remover o ângulo na totalidade. Vira um pouquinho de frente para mim agora. Assim. Isso. Um outro ponto que fala muito contra o paciente transgênero é a região mentoniana. Se você observar a Bruna, observa a distância do mento que ela tem. Deixa eu pegar uma caneta verde aqui agora. Observa como o mento da Bruna, ele é muito bem definido, ele é pequeno, ele não é largo, e vamos ver um pouquinho de lado. E olha a projeção que ele tem. Ele é discretamente mais retroposicionado, mais para trás. Os queixos que são muito para frente são muito masculinos. Se eu pegar uma mulher e quiser deixá-la com uma face masculina, eu pego esse queixo e coloco um pouquinho para frente.
Se eu pego uma paciente cisgênero e quero deixá-la mais feminina, eu ponho esse queixo um pouquinho mais para trás, como é o da Bruna. Tá? Então isso é interessante. Então a maioria dos pacientes transgêneros acaba necessitando de um discreto abaixamento dessa região e um afinamento da região da mandíbula. Tá? Então é a cirurgia que a gente mais combina. Um outro ponto bem importante é a região de volumização de lábio. Observe que o lábio inferior ele é um pouco mais projetado que o superior. E essa distância, a distância entre a base do nariz e o lábio, ela tem em média 1,1. Então essa distância daqui até aqui, ela mede em média, na Bruna, também 1,1. Então isso esteticamente é o mais agradável. Se você analisar uma mulher de 1,80 m e uma mulher de 1,60 m, a tendência é que elas tenham próximo de 1,1, 1,2, 1,3 talvez. Então existe uma técnica que a gente chama de lip lifting, que a gente faz uma pequena ilha, um pequeno corte nessa região e faz com que o lábio assuma uma posição mais para cima. Então a gente reduz essa área aqui, a gente chama de lip lifting. Isso faz com que a paciente exponha, só desencosta um pouquinho seus lábios. Olha como é que é bonita a exposição dos dentes da Bruna. Observe como ela não está sorrindo e mesmo assim ela aparece os dentes superiores. Então o objetivo do lip lifting é fazer esse efeito aqui, é dar o efeito de exposição dos incisivos centrais, tá? Finalizando agora, levanta um pouquinho o queixinho para mim. Agora eu vou marcar você aqui. Essa região é a região da traqueia. É a região que é um tubo de cartilagem que todo mundo tem, por onde vai passar o seu ar. O pomo de Adão nada mais é do que uma projeção dessa região. Não existe como você tirar totalmente o pomo de Adão. A técnica é você abaixar e deixá-lo menos evidente. Algumas pacientes a gente consegue deixar bem plano, quase que zerado. Em outras pacientes isso não é possível. Então é importante que vocês saibam o limite de cada cirurgia, o limite de cada cirurgião, tá? Eu acho que esse era o papo principal que eu queria bater com vocês. Agora eu vou tentar ler algumas mensagens aqui e ver se eu consigo responder. Vamos ver aqui, a Bruna vai me ajudar. Então a Alessandra aqui falando que ela é da cidade histórica de Sabará, Minas, e vai realizar a cirurgia facial com a gente em breve. Ótimo, Alessandra, a gente espera você. A Grazi Conhaque está ligada. A Alessandra perguntando se a gente trabalha com pacientes também cisgênero. Sim, nós trabalhamos com outros tipos de cirurgia também, com cirurgia de rejuvenescimento facial. Vamos ver aqui. A Julie Summer está dizendo que queria que esse vídeo fosse público. I don't know if you can understand what we are saying here, but this group is a closed group. I think you may share these images in your group. I think it is possible. You can talk to me by inbox if you want to, so I can give you more information if you want, okay? Nath Rios, a Carla, beijo pra Carlinha. A Brenda dizendo que fez a cirurgia e ficou contente. Então acho que a gente está sendo... O queixo e a mandíbula é a área que demora mais para desinchar. A Nath perguntando. Sim, Nath. Essa região
do mento e a região da mandíbula, o que mais demora, pelo seguinte, você tem que lembrar que o que nós fazemos, a gente vai lixar o osso. A pele, ela vai continuar. Então quem tem aquele queixo quadrado, a pele vai continuar um excesso de pele. Com o passar dos meses, essa pele ela vai colando de novo. Ela vai aderindo ao osso que foi reformado, né? Que foi mexido. Isso é importante que você saiba. Silicone industrial, já me posicionei, né? A Vanessa Lopes sumiu, apareceu. Vanessa, um beijo. Algumas pessoas têm o zigomático um pouco mais pronunciado na porção lateral, bem próximo à orelha, deixando o rosto com aspecto de largo. É possível reduzir essas projeções laterais junto com a V-line? Sim, Vanessa. O que a Vanessa está dizendo é o seguinte, que existem algumas pessoas que têm essa região um pouco mais larga do que o normal, deixando o rosto um pouco mais projetado. Se tem como reduzir isso na V-line? Tem sim. Nós fazemos uma incisão um pouco mais extensa, essa pele tem que ser rebaixada na totalidade e a gente vai ter que desgastar essa região. Por coincidência, algumas horas atrás eu atendi uma paciente que veio direto da China, ela mora aqui no Brasil já tem alguns meses, e ela veio da China para justamente fazer um rebaixamento dessa região lateral, rebaixamento dessa região lateral da mandíbula e mento, porque o paciente oriental ele tem o rosto mais largo, mas dá para fazer sim, Vanessa. Como entrar em contato com a gente, Mia? Aqui no nosso grupo tem o telefone da Vivi, de São Paulo, ou o telefone nosso daqui de Blumenau, né? Nós temos as duas clínicas. A Maria Cecília, quando voltar para o Brasil, pretende fazer, nós esperamos você. A Vitória quer retocar o volume das maçãs do rosto, logo entrará em contato. Então a Vitória é uma paciente que fez lipoenxertia e quer aumentar o volume das maçãs do rosto. A Vitória deve ter 2 anos de operada, mais ou menos, Bruna? Eu acho que a Vitória deve ter uns 2 anos de operada, Vitória, se eu não me engano, e você vai perdendo volume. Então você faz pequenos retoques, e os retoques são feitos em consultório, com anestesia local, de forma bem simples, tá? Como vai funcionar as consultas em Roma? Eu vou pedir para você conversar com a Nikita. Ela está no nosso grupo, ela deve estar agora online. A Nikita passa para você direitinho como é que funcionam as consultas na Itália, tá? Se tem alguma máscara que possa ser colocada depois da cirurgia? Não existe. A drenagem linfática, ela ajuda bastante, só o tempo para fazer isso voltar ao normal, né? As pálpebras, cicatrizes... Assim, a cicatriz da pálpebra, foi bom ela perguntar. Fecha um pouquinho o olho para mim, Bruno. A cicatriz da pálpebra, mantenha fechadinho. A cicatriz da pálpebra é aqui, gente, olha. É uma linhazinha que ela fica na linha da pele. Abre o olho, Bruna. Olha, ela não vai aparecer depois, tá? Ela fica escondida completamente. A pálpebra superior é a cirurgia mais fácil que existe e a cirurgia que menos deixa sequela, tá? Assim, mais fácil entre aspas, né? Para um médico bem treinado, é uma cirurgia que traz pouco índice de complicação, tá? A Vitória falando que ela tem quase 2 anos de operado, foi o que nós calculamos mesmo. Um beijo para você, Vitória. A Tainá, a dela agora está normalizando após quase 4 meses. Já estou sentindo muito melhor. A sobrancelha está uma mais alta do que a outra, é normal. Então, como eu falei no começo da nossa conversa, sempre fica um lado um pouquinho mais elevado do que o outro. Nem em todas as pacientes, tá? Algumas pacientes. Então, às vezes, você tem que fazer algum retoquezinho com toxina botulínica, que é o Botox, para elevar um pouquinho a sobrancelha. Coincidentemente, agora, hoje também eu fiz isso numa paciente cisgênero, que eu fiz uma frontoplastia e uma sobrancelha está um pouquinho mais elevada. Então, a gente faz a toxina para regularizar com o outro lado. Mas o ideal é que se espere mais ou menos aí em torno de entre 3 e 6 meses que ele volta ao normal. A Vivi está deixando o WhatsApp dela aqui. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui
passar o que eu queria. A Bruna sempre ajudando a gente. A Bruna é que trabalha com a gente em Blumenau, nosso braço direito aqui. Ela que cuida dessa parte toda de feminização juntamente com a Priscila. O rosto dela foi tudo eu que fiz. Todas essas plásticas aqui que você imagina foi eu que fiz. Mentira, ela não tem nenhuma plástica, ela já é naturalmente bonita, tá? E pode dar um passinho, Bruna? Pronto, obrigado, tá? Então, eu volto em breve, eu acho que estou todo descabelado. Eu volto em breve para conversar com vocês, eu agendo um outro dia para a gente bater um papo. Lembre-se que qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim em inbox, né? A gente vai acumulando essas perguntas e depois eu respondo numa outra oportunidade. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e espero ver vocês em breve. Tchau!